A gente conversa agora com o deputado federal Paulo Bilinski. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo à Revista Oeste. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Prazer nosso conversar com o senhor, viu que tem participado aí de ações tão importantes pelo país, se envolvendo em questões que são tratadas com diplomacia, até mesmo de formas mais duras, assim, de serem encaradas, né, que é preciso ter bastante sangue frio. Paula Camacho faz a primeira pergunta, então, para o deputado. Deputado, bom dia. Eu queria perguntar para você sobre esse caso que o PT... De novo o PT, sempre o PT, entrou contra 5 deputados da oposição para tentar tirar o mandato deles, incluindo o senhor. Eu gostaria que você comentasse isso, se isso tem alguma chance de avançar e o que você pode ver, passar de mais informações para a nossa audiência. Olha, eu não tive acesso à representação do PT ainda, mas eu imagino que seja sempre aquela mesma conversinha, né? Ah, eles obstruíram os trabalhos. Ah, eles tomaram a mesa diretora. Veja, a gente fez o que foi necessário. Democracia significa o governo do povo. E o povo não está sendo respeitado. O povo quer anistia, isso já está claro, a gente já colheu as assinaturas necessárias na Câmara. Nós temos maioria, nós somos maioria. O que está acontecendo no Brasil hoje não é democracia. O que está acontecendo no Brasil hoje é um conluio criminoso entre o Supremo Tribunal Federal e o governo, e o Lula e seus ministros, para gerenciar o Brasil de acordo com interesses próprios e escusos. A vontade da população não está sendo respeitada. E frente a esse desrespeito à vontade da população, nós fizemos aquilo que foi necessário. Nós fizemos aquilo que foi justo. Justiça e verdade é o que define o certo e o errado. Não é a visão do PT, o pensamento do PT. Eu quero que o Lindbergh enfie todas as opiniões dele naquele lugar, porque não servem de nada, são opiniões erradas, criminosas. O que o PT, o que a esquerda está fazendo com o Brasil é crime, é bandidagem, e a gente tem que impedir isso. Anistia, fim do foro privilegiado e impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é o justo. E a verdade é que define o que é justo. Com certeza. Deputado, a pergunta agora é de Marina Helena. Deputado, obrigada aqui pela sua participação. Deputado, nós estamos todos ansiosos aí pelas pautas defendidas, né, no acordo ali, tanto a questão do fim do foro quanto a anistia. O que nos preocupa e preocupa muito a audiência, e se você olhar, né, as perguntas são recorrentes desde ontem, o dia inteiro, é o seguinte: dá para confiar nesse acordo com o Centrão? Então a gente sabe que também a oposição sozinha não tem os votos, né? PL mais novo não tem os votos necessários. Então, se precisou fazer esse acordo, vamos dizer assim, com outras lideranças. Então, de acordo com Sóstenes, o deputado Sóstenes, estariam nesse acordo o PP, o União e o PSD. E seria preciso disso, então, para que se conseguisse pautar o fim do foro e a anistia. Só que a gente viu declarações, por exemplo, do presidente do próprio PP, não só dizendo que não assinaria o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas também que os baderneiros deveriam ser punidos, né? Então, algo que nos preocupa aqui. Será que a gente pode confiar nisso? Também o Hugo Mota dizendo que não teve acordo nenhum com ele. E aí jornais dizendo que esse acordo foi feito por Lira e que Hugo Mota nem está sabendo. A minha pergunta para você é a seguinte: isso tudo é meio que para o Mota se livrar e no final ele vai dizer, olha, os líderes concordaram? Ou a gente precisa ficar aqui nos desesperando? Quão desesperados nós precisamos estar? Marina, você fez a leitura correta, tá? Tem uma expressão na polícia que a gente usa que chama tirar a bunda da seringa, né? Que é isso? Tá vindo aquela injeção de bezetacil assim e o cara tira a bunda da seringa e fica safo. É exatamente isso que está acontecendo. Então, Hugo Mota, ele não pode sozinho pautar a anistia, porque ele vai desagradar os ministros do STF que estão com a cordinha ali no pescoço dele. Então, qual é a saída honrosa? Né? A saída honrosa Hugo Mota vai dizer, olha,
Infelizmente, eu não pude fazer nada, mas foi uma decisão do Colégio de Líderes. A democracia foi respeitada, a decisão da maioria foi respeitada e, portanto, está na pauta o projeto da anistia, está na pauta o fim do foro privilegiado. É isso que o Alcolumbre deveria fazer. O Alcolumbre deveria dizer, olha, nós vivemos numa democracia. Então, a maioria dos senadores decidiu que deveríamos pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, portanto, a regra do jogo é clara. Se a maioria deseja, a maioria será atendida. Isso é democracia. Meu Deus do céu, o povo não entendeu ainda. É a maioria, ponto. Hoje, graças a Deus, a maioria decidiu pelo certo, a maioria decidiu pelo justo. Então vamos seguir esse caminho que está tranquilo. Deputado, muito bom. E a gente estava conversando aqui nos bastidores também sobre a importância de falar sobre as agressões que os senhores sofreram ali no período da obstrução. O senhor sendo ali pressionado, jornalista, eu chamo de jornalista, o pessoal do chat quer me matar. Aquele rapaz lá que fica com o microfone provocando, querendo uma reação a mais de todos vocês envolvidos. A gente teve agressão ao Nicolas Ferreira, a gente faz questão de exibir aqui um trecho, inclusive da deputada depois indo no seu Instagram, falando, imagina, eu tenho 1,60 m, poucos quilos, e sendo flagrada em conversação, falando, agrediu o coleguinha, né? E, bom, não ficou dúvida porque ela foi filmada, tá aqui, a gente acompanha e volta com o deputado Paulo. Ah, esqueci de avisar a produção que eu ia pedir esse vídeo. Será que tá no ponto? Ainda não? Senão a gente chama já, é que já estava nos nossos planos exibir, então é só dar um tempinho ali pro pessoal do Switcher colocar para rodar para nossa audiência. A gente já põe, o senhor pode ir comentando então primeiro toda essa agressividade e quem deve ser perseguido, quem é condenado, quem deve ser suspenso, são os senhores que pacificamente ali obstruíam numa forma de protesto para obter resultados. Eu vou narrar rapidamente o episódio que aconteceu com o menino, o Guguinha Noblar. Não dá para chamar de jornalista, porque ele não é jornalista. Jornalismo é obter informações para informar a população, para trazer informação para a população. Não é isso que o Guguinha Noblar faz na Câmara dos Deputados. Qual é o modus operandi dele? Ele vem para cima do deputado com o microfone, com a câmera na cara, e vocês veem claramente, não é a primeira vez que eu me encontro com ele, é a terceira ou quarta vez, ele sempre vem daquele jeito, empurrando o deputado, sabe? Isso a gente chama de achincalhar, né, de provocar, de colocar numa situação ruim, desagradável. Ele sempre faz isso. E ele já veio, né, com o microfone na minha cara, dizendo que eu era um traidor do Brasil, que eu estava praticando crime de lesa pátria, que eu estava ali prejudicando o país. Olha, isso é extremamente ofensivo para a honra de qualquer homem de verdade que está trabalhando, se sacrificando pelo bem comum. Eu sou um deputado honesto, eu podia estar, vivendo a minha vida de uma forma mais agradável, eu podia estar com a minha família, eu tô lá me sacrificando, fazendo tudo que eu posso para ajudar o Brasil, e esse cara vem com esse papinho mole, esse papinho besta para cima de mim. E aí chega o ponto, né, o ponto claro que a gente tem que falar a verdade aqui. A esquerda não tem uma palavra para me criticar. Não tem um crime, uma corrupção, nada. Então o que eles usam? Eles criam uma mentira para poder ter um ponto de crítica sobre Paulo Bilinski. Qual é a mentira? A mentira, pessoal, é que em 20 de maio de 2020 eu fui vítima de tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei 11 dias na UTI entre a vida e a morte. Eu passei por 11 cirurgias, laparotomia, toracotomia. Eu perdi o meu dedo, gastei todo o dinheiro que eu tinha com cirurgias de reparação. Perdi anos da minha vida por causa disso. E aí, o que a esquerda fala? A esquerda fala, você é feminicida, você é agressor de mulher. É mentira. Eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Isso, você não precisa acreditar na minha palavra. É só você olhar o inquérito policial que foi instaurado. O que o inquérito policial conclui? Que eu fui vítima de tentativa de homicídio e que a pessoa que atirou em mim suicidou-se.
tirou a própria vida. Não é só a conclusão do inquérito, é a conclusão do Ministério Público, é a conclusão do Judiciário. Tudo isso foi muito bem investigado. Muita gente tentou me prejudicar a minha vida inteira, mas a verdade sempre vem à tona. E aí a esquerda faz isso de forma completamente programada. Não foi só o Guga Noblat. O Montanha, né, o Paulo Pimenta, o Montanha da Odebrecht, também falou isso contra mim. A Maria do Rosário também falou isso contra mim. A assessora de deputada também vai lá, coloca o dedo na minha cara, me chama de feminicida. Só que é o seguinte, eu tenho que defender a minha honra. E o Guga Noblat não teve coragem de falar. Se ele tivesse coragem de falar, você matou a sua ex, né? Se ele falasse isso, ele ia ter o mesmo destino que o promotor de justiça de São Paulo que falou isso num podcast. Foi processado e perdeu 50 mil reais por mentir. Como o Guga não tem coragem de mentir, né? Ele insinua. E quando ele insinua, ele coloca a minha honra em jogo. E eu sou homem, Guga Noblat. Eu não sou como você, um verme. Eu sou homem. Meu pai criou um homem, minha mãe pariu um homem. Eu não vou permitir que você, da sua baixa estatura moral, da sua fraqueza, venha insinuar que eu pratiquei crime, porque eu não fiz isso. Eu nunca fiz, eu sou um homem honrado. Então, eu deixo claro aqui para vocês, tudo que aconteceu com o Guga Noblat foi merecido. Foi merecido. Ele não teve coragem de fazer a acusação completa, então ele faz uma insinuação. É isso que a esquerda faz o tempo todo. E eles fazem isso contra mim porque não podem dizer que eu sou corrupto, que eu sou bandido, como eles são. Então, eu peço desculpas pela forma como eu estou falando aqui. Realmente, eu sou uma pessoa agressiva porque eu sou homem e macho, diferente daquelas mocinhas que vocês estão acostumados a ver na Câmara dos Deputados, que se dizem homens, mas obviamente não são. Imagina, o senhor também tem uma postura de delegado de polícia, está acostumado a viver, né, no dia a dia, a trabalhar com assuntos muito sérios, muito duros, com bandidos, com traficantes, né, assassinos de verdade. E aqui no chat, muita gente falando, eu acompanhei na ocasião o ocorrido, foi um dos episódios mais tristes da sua vida e certamente Guga Noblat queria uma reação violenta da sua parte para poder exibir por aí. O senhor se conteve e até demais, conseguiu respirar fundo e ter ali um sangue frio, né? Foi uma história muito, muito, muito triste que o senhor viveu. E, infelizmente, sinto muito, inclusive, pelo que o senhor passou, o caso da moça que acabou morrendo, se matando. Bom, eu tenho aqui agora o vídeo. Aliás, o Guga Noblat tomou também um pau em respostas de Bibo Nunes, Júlia Zanata, Nicolas Ferreira, porque ele faz perguntas e só toma. Não fala que ele tomou um pau porque ele gosta, hein? Cuidado. Pelo amor de Deus, hein? E olha, a Júlia Zanata também, né? Que nessa ocasião da obstrução teve que ir com a bebezinha lá, sofreu. Agora estão dizendo que querem chamar conselho tutelar para tirar a criança dela. Imagina que absurdo enorme. Mas sobre a deputada que agrediu o Nicolas Ferreira, a gente tem aqui agora finalmente o vídeo, então está posicionado. Vamos exibir, a gente já volta com a próxima pergunta. Continua. Aqui abre os trabalhos, aqui abre os trabalhos. Camila, como está a Camila? Jogo baixo, literalmente baixo, né, Nicolas? Foi nas partes íntimas, mentirosa, cínica, falsa. Que comportamento foi esse? Como o senhor avalia, hein? Olha, eu tenho um grande amigo, Paulo Briguet, e ele falou assim, Paulo, o esquerdista, o petista, o comunista, ele nunca vai perder uma oportunidade de te mandar para o paredão. Então, eles se dizem defensores dos direitos humanos, defensores das mulheres, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela vai lá e agride fisicamente o Nicolas. O que ela estava buscando? Ela estava buscando, obviamente, um revide, estava buscando que ele reagisse. Então, você vê, a direita fica refém da agressão, dessa postura nojenta da esquerda, dessa provocação constante. E essa mulher tem que ser punida, ela tem que perder o mandato por quê? A agressão contra outro parlamentar é causa de cassação pelo Conselho de Ética. Ela será representada e eu, como membro do Conselho de Ética, vou votar pela cassação dela. Já estou antecipando meu voto. Isso é absurdo?
não pode ser tolerado e é sim um padrão de comportamento da esquerda. Vocês podem lembrar aqui da fungada, né, no pescoço da Júlia Zanatta, vocês vão lembrar no tapa da cara que o deputado do PT deu num deputado da direita, e agora essa mulher aí agarrando os ovos do nosso amigo Nicolas Ferreira. Falsidade depois, né? Agride, fica com cara ali de não fiz nada, se não são essas câmeras, e depois admitindo lá o outro homem brincando. Ai, quando me perguntam, eu falo que você tá bem. Aí, quando perguntam de lá, falo, ela tá muito mal. Ela agrediu o coleguinha, um cinismo, olha, revoltante demais. A gente vai seguir acompanhando esse caso também, não é? Paula Camacho, mais uma pergunta pro deputado? Deputado, há algumas semanas nós entrevistamos o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e eu perguntei naquela ocasião sobre o futuro do mandato dele. E ele falou que ele não iria renunciar e que ele ia deixar para que o Congresso decidisse. Infelizmente, nós vimos ontem uma declaração uma sinalização do Hugo Mota falando que ele não ia permitir que Eduardo Bolsonaro se ficasse no mandato, mesmo estando nos Estados Unidos. Eu queria saber a sua opinião sobre o que pode ser feito para manter o mandato de Eduardo Bolsonaro, tendo em vista que ele é um dos mais populares do Brasil, né, o terceiro mais votado de São Paulo. Eu queria saber o que vocês podem fazer para ajudá-lo nessa ocasião. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o Eduardo é um verdadeiro herói do Brasil. O que o Eduardo está fazendo pelo Brasil, pelo povo brasileiro, nenhum de nós tem a capacidade de fazer daqui. Aqui a gente está sofrendo censura, ameaça de prisão, violência. Eduardo está trabalhando como um verdadeiro herói no mundo livre, buscando restaurar no Brasil a ordem constitucional. Então, meu irmão, parabéns. Eu me sinto extremamente representado pelo seu trabalho e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance sempre para preservar você, a sua família e o seu mandato. O que nós podemos fazer pelo Eduardo? Então já existe proposta tramitando na Câmara para permitir que ele exerça o mandato dele de forma online, que é 100% cabível. Veja, um deputado tem a obrigação de votar, o deputado tem a obrigação de comparecer às comissões das quais ele é membro. Tudo isso o Eduardo pode fazer de forma online. Vou traçar um paralelo aqui, né? Deputadas que estão em licença, que estão grávidas, podem exercer o mandato online. Por quê? Porque não há prejuízo verdadeiro. Então, tudo que nós fazemos na Câmara, o Eduardo pode fazer dos Estados Unidos. Segundo ponto, eu preciso corrigir. O Eduardo não é o terceiro mais votado do estado de São Paulo. O Eduardo é o deputado mais votado da história do estado de São Paulo, com 1.800.000 votos na eleição de 2018. Por que o Eduardo fez 800.000 votos nessa última eleição de 2022? Porque ele, de forma extremamente estratégica e altruísta, apoiou deputados como eu, candidatos como eu, Paulo Bilinski, só sou deputado federal porque o Eduardo falou, não adianta eu ser o mais votado e a gente não ter número de cadeiras na Câmara. A gente precisa ajudar os deputados, os candidatos que têm menos voto para garantir que nós tenhamos cadeiras, que nós tenhamos os 17 lugares que o PL tem direito preenchidos. Então, hoje, eu só sou deputado federal, eu só estou brigando pelo povo do estado de São Paulo graças à atitude do Eduardo de falar assim, não, Paulo, você, apesar de dividir voto comigo, eu vou te colocar na chapa e você vai ser candidato a deputado federal. Então, nós todos devemos ao Eduardo a oportunidade de ajudar o Brasil, nós devemos nosso mandato a ele, e ele, o verdadeiro herói de tudo isso, está bancando inclusive o sacrifício da família dele, do patrimônio dele, para poder continuar lutando pelo Brasil. Então, o que nós pudermos fazer, nós faremos. Inclusive, iniciativas legislativas, inclusive garantir que tenhamos o máximo possível de sessões com presença online, para que ele possa estar presente. Eu estou aqui pelo Eduardo e vou continuar lutando enquanto for possível. Bacana, estaremos acompanhando, viu? Marina?
Deputado, a minha pergunta é a seguinte: a questão toda do impeachment, né, do Alexandre de Moraes, que aí depende do Senado, e de acordo com o Davi Alcolumbre, nem que tenha as 81 assinaturas ele vai pautar, a gente fica sempre se perguntando aqui como pode tanto poder na mão de um homem só, né? Para que serve a Câmara e o Senado se no final das contas quem decide são os presidentes das casas? E aí eu queria perguntar para o senhor o que pode ser feito para alterar isso. Por exemplo, a lei do impeachment ela é muito antiga, ela é de antes da Constituição. Não poderíamos alterar a lei do impeachment para que, com maioria, né, no caso do impeachment de um ministro, com maioria do Senado, como os 41 votos, isso fosse obrigado a ser pautado, né? Nós tivéssemos essa admissibilidade já automática, porque é um absurdo que alguém, por exemplo, o caso da anistia, né? Também no caso de um projeto como esse, tinha maioria, né, dos deputados favoráveis, não, mas fica na mão ali de Hugo Mota. Como que a gente tira o poder deles? O que vocês podem fazer? Né, óbvio, agora a gente tem as pautas definidas aí do fim do foro e depois da anistia, mas dá para ter essa alteração para que a gente tire esse poder dos presidentes das casas? Marina, você sabe que eu tive uma conversa muito interessante com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço aqui em São José do Rio Preto, e ele me disse o seguinte: Paulo, o Brasil precisa ser redescoberto, né? E eu falei assim, ué, como assim redescoberto? Ele falou, não, olha, a gente precisa começar do zero. A gente precisa pegar aqui e definir novamente quais vão ser as regras da nossa democracia, quais vão ser as regras do jogo, porque obviamente a gente chegou num ponto que ficou claro, né? Ficou claro que as instituições não estão funcionando. Eu saí da faculdade de Direito em dezembro de 2010, então de 2005 a 2010 a gente estudava voto de ministro do Supremo. Olha que mudança, Marina. Olha só, eu lembro quando começou o julgamento do aborto do feto adencéfalo, a gente estudava os votos e discutia os votos. Então, o voto de ministro do Supremo era uma coisa que você lia com atenção, que você dedicava seu tempo e que você estudava. Hoje, eu pego um voto do Alexandre de Moraes, ele tem erro de português, ele tem uso inapropriado da língua portuguesa e ele não tem sentido. Ele não é a gente não tem capacidade de compreender o que o ministro está falando. Então, as nossas instituições chegaram num ponto limítrofe em que, claramente, graças à liberdade de expressão e principalmente graças à internet, a gente consegue deixar isso aqui muito claro. Porque se não houvesse internet, não houvesse liberdade de expressão, não haveria Oeste Sem Filtro, não haveria Paulo Bilinski na internet, não haveria Instagram, não haveria Nicolas, não haveria nada. Graças à possibilidade da gente trazer informação, graças à possibilidade da liberdade de fluxo das pessoas poderem assistir, a gente consegue discutir e falar a verdade. A verdade essa declaração do Davi Alcolumbre é declaração de bandido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Por que é uma declaração de bandido? Porque não cabe a ele impedir a maioria. Davi Alcolumbre, quem é você? Você é um soberano, um rei, você é um ditador, você é um oligarca, você acha que você é o dono do Brasil? Não, Davi Alcolumbre, está faltando Deus na sua vida. Tá faltando Deus para te colocar no seu lugar de mero mortal, de seguidor das obras divinas. Eu ouvi falar que Davi Alcolumbre é judeu. Então, eu acho que a comunidade judaica tem que ir lá e falar assim, olha, isso aí que você está fazendo é contrário aos mandamentos. Isso aí que você está fazendo é contrário à sua religião. É isso que falta para o ser humano hoje e é isso que falta para todos eles. Eu vi uma fala muito linda de um padre católico falando assim, olha, como está faltando Deus na vida dessas pessoas, né? Como está faltando elas entenderem que o cargo público é para você fazer bem, né? É para você trazer para a população uma melhoria.
para proporcionar que as pessoas tenham liberdade para exercer a religião delas, educar os filhos, cuidar dos filhos. Então, isso que está acontecendo no Brasil é uma vergonha generalizada. E eu vou dizer para vocês, quanto mais claramente a gente falar sobre isso, mais chance a gente tem de, em 2026, virar esse jogo e trazer representantes, senadores principalmente, deputados federais principalmente, que sejam pessoas cumpridoras dos princípios, né? Pessoas que vão lutar por aquilo que é justo e não pelos interesses pessoais e egoístas delas. Porque, Davi Alcolumbre, isso aqui, que a gente está vivendo, isso aqui não é nada. O que importa é a vida eterna. O que importa é o seu julgamento particular depois da sua morte, quando você chegar diante do Criador e ele te julgar pelos seus atos. E aí sim você vai ter a eternidade para sentir os efeitos das decisões que você está tomando. Então ainda dá tempo, meu irmão. Converte o seu coração, faça a coisa certa e entre para a história como homem que tomou uma decisão a favor do povo e não contra ele. Apelo, porque é inacreditável, né, que não se coloque a mão na consciência num momento como esse, sendo um representante do povo. Você não está ali falando por você, né, como parlamentar, ainda numa cadeira a mais importante do momento como a dele. Deputado, para a gente encerrar a nossa conversa, gostaria de saber se o senhor quer deixar algum recado, se deixamos de tocar em algum tema que o senhor queria falar, o desabafo que o senhor trouxe aqui, a abertura desse nosso momento do programa era para o senhor realmente poder falar o que quisesse. Queria que o senhor também ressaltasse a importância justamente das manifestações de rua, há já um zum sobre... Toquei no ponto? Então vai, então pronto, palavra sua de novo. É isso aí. Manifestação. Cirúrgico. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Assim, é muito bom conversar com pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas que fazem análises corretas da realidade. Isso é muito importante. Então, meu recado para todos vocês que estão assistindo, e passem isso para frente, multipliquem. A gente não pode desmobilizar a rua. Então, hoje, aqui em São José do Rio Preto, eu vou para Andaló, eu vou para o viaduto da BR. No sábado, a gente vai fazer uma carreata. No domingo, a gente vai fazer um adesivaço. E isso aqui tem que continuar acontecendo no Brasil inteiro. Por quê? Porque isso aqui é o que está fazendo a ruína dessas instituições maléficas. Tá? Nada disso acontece se não tiver a força do povo. É a força do povo que faz com que aqueles caras que estão lá em cima, achando que não vai acontecer nada com eles, que eles reflitam e que eles pensam: pô, o povo tá de olho, eu estou sendo fiscalizado pelas merdas que eu tô fazendo aqui. Então, não se desmobilizem, organiza, nem que seja 4, 5 pessoas, vai pro buzinaço, vai pra rua, vai lá e se manifesta, porque esse barulho é o que move montanhas, pessoal. Vocês não fazem ideia da força que o povo brasileiro tem. Então, deixo aqui meu último recado e meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, deputado federal Paulo Bilinski, a gente que agradece. O deputado tem redes sociais bastante ativas. Quem não segue pode ir lá acompanhar também. Um grande abraço, bom fim de semana, força nos trabalhos, estaremos acompanhando e volte outras vezes. Microfone aberto por aqui na Revista Oeste para o senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, senhor. Aí a gente colocou, então, a rede social de Paulo Bilinski. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.